Eu vou tentar nesse vídeo aqui a explicar, né, de maneira mais completa possível como fazer, né, uma imagem dessa aqui, um triângulo de Pascal, neste caso, utilizando apenas tics e alguns comandos que vão ser necessários aí para que todos esses padrões e tudo isso seja feito de forma automática, né, sem que você precise digitar elemento por elemento. E o próprio TICS, inclusive, calcule os elementos do triângulo de Pascal. A gente vai ver que existem sim alguns problemas, mas entendendo bem como funciona a coisa, você consegue então superar essas situações e encontrar algum caminho, né? Então eu vou iniciar aí com alguns exemplos, um caso bem simples, né? Deixa eu vir aqui no TechMaker. Eu vou começar com um caso bem simples e depois eu vou explicar os comandos necessários, né? No caso simples, a gente já vai entender como é que funciona esse comando aqui, for each. Depois eu vou ter que dar uma parada para explicar como utilizar comandos como pgf, math7, macro e um faz praticamente a mesma coisa, mas com sua particularidade, pgf, math, truncate, macro. E em conjunto com isso, como setar, né, como pegar uma variável que ela é global e fazer ela até um valor de iteração, né? Funciona igual quem aí está acostumado com programação e tudo vai entender mais simples, mas eu vou tentar explicar aí de uma forma mais tranquila que eu consegui aí, né? Então vamos lá, né? Todos esses comandos eles se encontram dentro do TICS, né? É no TICS Picture que você vai utilizar eles. Eu vou começar com um exemplo simples, que é fazer uma espécie de várias bolinhas em um padrão quadrangular, né? Então a gente vai começar utilizando o for each. O for each ele tem a seguinte expressão, né? Ele é for each, ou seja, para cada. Aí você vai ter que especificar nesta área aqui uma variável. Você que nomeia ela, já já a gente vai fazer. In, esse in tem que ser escrito assim mesmo. Aí, após o in, você tem que colocar uma lista. Nessa lista vai ser os pontos, os números que essas variáveis aqui vão tomar. Uma lista, e aí, entre chaves, você vai então colocar todos os comandos que você quer que seja realizado, ou seja, para cada variável tal na lista, faça o comando X, né? Então vamos lá no TICS Picture e vamos ver como é que isso funciona. Vou colocar para cada X, ou seja, você vai definir a sua variável com barra X. Para cada X eu vou colocar primeiro apenas o número 0. Eu quero que você, aí aqui é uma maneira de escrever para ficar organizado, né? Para cada X você abre as chaves e escreve no meio. Eu quero, por exemplo, que você desenhe, né? Barra draw, desenhe no ponto x, 0. Ele vai sempre manter o y no 0 e o x, então ele vai fazer. Quero que você desenhe um círculo de 0,2 centímetros. Tá? E vamos ver o que ele vai gerar aqui. Documente 2 vezes. Veja que ele fez um ponto aqui, né? Bem no que seria o 0, 0. Eu vou colocar um centering aqui para ele centralizar. Mas vou também adicionar uma bolinha preta no meio disso, né? Então vai ser o mesmo comando, só que agora menor, 0,1. Ao vírgula e ponto. Não esqueçam do vírgula e ponto. Então tá ali, né? Ele me fez um círculo de 0,2 centímetros e um outro círculo totalmente pintado de 0,1 centímetro. Então veja,
ele pegou o x no 0 e fez no 0, 0 esse círculo. Se eu começar a modificar aqui, colocar 1, 2, 3, por exemplo, ele vai replicar aquele comando. Só que lembre-se que o 0 está aqui, né? Ou seja, quando você faz isso, no x ele anda para a direita, então, para valores positivos, né? Só para isso daí ficar fácil, né? Vamos colocar um node aqui, um nó, né? Para a gente ver. Ou seja, eu coloquei um node aqui, que ele vai me digitar o valor de x em cada x0 abaixo deste nó, né? x0. Então veja, o 0 ele começou aqui, depois ele fez 1, 2 e 3. Agora vamos supor que eu quero ir para cima ou para baixo, né? Nessa atual situação. Então você pode pôr um for each dentro deste for each. Então você vem aqui e faz um for each, né, para cada, vamos pôr aí, por exemplo, y in. Vou colocar aqui, por exemplo, para 0, 0 não, 1. Vou colocar 0 para vocês verem o que acontece, né? Vamos lá. Não esqueça das chaves e vamos copiar todo este comando aqui, o draw e o fill. Só que agora eu vou colocar, por exemplo, barra x e barra y. Note que isso aqui vai parecer que vai estar em negrito, porque ele vai fazer esse comando, vai desenhar e depois ele vai desenhar novamente aqui. Ou seja, para quando x for 0, ele faz esse comando, vem aqui y0, porque é o único valor dele, então ele vai fazer novamente no 0, 0. Então ele vai, veja, como se tivesse feito negrito, né? Ele faz novamente porque é só o 0, 0. Então aqui você tem uma escolha, ou você apaga este comando e deixa só este funcionando, um for each em cima, dentro do outro, ou você não apaga este, mas aí desconsidera o caso 0 no y e faz 1, 2, 3 para que ele suba, né? No caso aqui, por exemplo, eu vou apagar este e vou novamente pedir para compilar, né? Veja que ele fez a mesma coisa, né? Inclusive este node você pode colocar lá dentro, que ele vai fazer o mesmo resultado. Só que ele coloca o valor de x. Então vamos agora, por exemplo, adicionar o 1 aqui dentro do y. Então você vai ver que ele vai fazer para x0, ele vai fazer y0, para x1 vai fazer y0, né? 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0 e depois 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, né? Então, seja 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, né? Esse no caso seria o no lá em y, né? Vamos escrever isso aqui. Vejo que agora ele me colocou aqui o node 01 aqui pra gente. Correto? Você pode às vezes colocar até ele aqui para fora. Não é necessário, mas você pode fazer isso. Na verdade não pode porque o y ele não pôs ali, né? Então o y teria que estar aqui dentro. Vamos aqui colocar então 0, 1, 2, 3, o mesmo, que ele vai fazer então uma espécie de quadrado, né? Agora eu vou apagar esses nodes, eles não foram mais para a explicação ali dos pontos. Perceba que ele faz 0 para cada um do y, 1 para cada um do y e acaba fazendo esse padrão. Existe uma outra forma de você fazer isso, né? Eu vou colocar um número maior aqui, para que essa outra maneira fique visível. Vou colocar um 2, 5, né? Eu tenho que colocar o 3 e o 4. 3 e o 4. Ele fez todos. Eu vou apagar todos esses números aqui, 1, 2, 3 e 4 no meio, mas eu vou colocar 3 pontos. Né? Você vai ver que ele vai continuar fazendo a mesma coisa. Que essa é a maneira que o TICS entende, né?
Se eu começo no 0 e paro no 5 e tem 3 pontos, então ele vai indo naquela. Se você colocasse meio, ele até faria diferente. Faria menos pontos. E existem outras formas. Colocar apenas os ímpares, apenas os pares. Eu vou deixar isso para você buscar lá na documentação do TICS, que lá está mais explicado e tem muitos casos mesmo de como colocar, né? Mas para a gente aqui, este aqui vai ser o mais simples e o que provavelmente você vai usar um pouco mais, né? Só que agora aqui no Y, veja que eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o barra X aqui. Ou seja, ele vai de 0 até o barra X. Ele vai de 0 a 5 e o Y vai de 0 a barra X. Então, o que vai acontecer? Quando o X for 0, o Y ele vai de 0 até 0, ou seja, ele vai ser 0. Então, ele só vai desenhar o 0, 0. Quando o X for 1, o Y vai ser 0 e vai até 1, ou seja, 0 ou 1. Então, ele vai digitar o 0, 0 e o 0, 1. Ou seja, ele vai fazer só essa parte aqui, certo? Então, se a gente colocasse, vamos compilar, veja que ele exclui para mim, né, e vai até o x5 e desenha só todos quando está em 5, porque o y vai de 0 até 5, certo? Aqui a gente já está um pouco mais próximo do triângulo de Pascal que a gente quer, mas ainda não está bem assim, né? Porque o triângulo de Pascal, se você lembrar, por exemplo, nesse começo, o elemento que está abaixo deste primeiro aqui, ele não existe, né? Na verdade, está deslocado um pouco para frente. E só na terceira linha que este ponto aqui vai estar logo abaixo dele. Então, é como se no triângulo de Pascal ele andasse metade para a esquerda e metade para a direita. Então, como é que a gente talvez poderia fazer isso, né? Vamos continuar aqui. Como que eu faço para tirar esse ponto daqui e pôr ele para frente, né? Vai ser nas distâncias, né? Então, deixa eu modificar aqui um pouco para que fique, para que entre nesse triângulo de Pascal um pouco mais fácil, né? Ao invés de chamar de linha, eu vou chamar de linha não, de x eu vou chamar de linha e onde é o y eu vou chamar de coluna, né? E agora eu vou retirar o ponto 0 daqui e vou desenhá-lo antes de todo mundo. Então eu vou colocar aquele comando ali, draw, xy e um círculo e o fio fora dos for each. Só que agora, ao invés de pôr, né, xy, eu vou colocar um 0 e 0, correto? E tem um x, tá, eu mudei para x e não atualizei aqui. Porque ele me desenhou o 0, 0 aqui que eu pedi, né? E aí vem então o que a gente tem que perceber. O meu 00 está aqui, né? Deixa eu modificar esse aqui para você entender direito. Vamos colocar um node aqui. Vou colocar a esquerda, né? Left igual a 0,5 centímetros. Vou chamar ele de O, que é a minha origem. No ponto 0, 0. E vou colocar assim, linha 0. Vai dar um erro porque eu não coloquei o vírgula e ponto. Vejo que ele está aqui. Mas não é essa forma que eu quero, né? Eu quero que ele desce, ao invés de fazer tudo para cima. Por exemplo, então vamos manter todas as linhas, todas as colunas positivas, mais as linhas. A gente mantém, as colunas a gente mantém positivo. Então ele jogou para o outro lado, mas
Fez. E aqui sim, né? Aqui eu já consigo um padrão um pouco mais próximo, né? Só que ele tem vários elementos. Então, a gente já viu que tem que considerar os valores negativos, né? Para que ele então faça para baixo. Então a gente vai fazer o seguinte agora. A gente vai desenhar, vai manter o ponto e vai dizer o seguinte: para cada linha de 1 a 5, eu quero que ele então desenhe na posição, vamos colocar menos linha, vamos. Veja que eu estou em linha, né? Então, linha 1, linha 2, ele vai colocar menos 2, menos 2, menos 1, menos 1. É um círculo. Então, veja, né? Ele colocou linha 0 aqui. Foi a primeira coisa que ele fez, está fora do for each. E depois do for each ele foi fazendo todos estes, né? E eu vou copiar esse comando aqui para que a gente se situe onde nós estamos. Eu vou colocar aqui linha barra linha, né? Então ele vai em que ponto? No ponto, vou copiar aqui também, no ponto barra linha, menos barra linha, menos barra linha. E vou chamar esse ponto de... vou colocar, por enquanto eu vou colocar barra linha o nome. Nesse momento não vai fazer muita diferença. Então tá lá, né? Ele desenhou 0, 0, depois ele foi para o for each. O for each pede que quando linha for 1, ele desenhe então um círculo em menos 1, menos 1. Depois em menos 2, menos 2, menos 3, menos 3. Certo. Agora dentro deste, ou seja, ele fez toda essa diagonal aqui. Agora eu quero que dessa diagonal ele parta para fazer alguma coisa para a direita, né? Então eu vou colocar um for each. Agora eu vou chamar de coluna. E novamente ele vai de... Vamos colocar de 1 até 5, né? O mesmo tanto do outro. Vamos copiar aqui. Sem o node. E vamos fazer somente a diferença. A gente vai colocar, ao invés de apenas barra linha, a gente vai colocar menos linha mais a coluna. Ou seja, no lugar de x agora, veja, ele desenhou isso aqui no primeiro for each. O segundo for each ele vai pegar, então, menos linha e vai adicionar o call. Então, quando for menos 1 mais 1, ele vai para 0. Igual não, mais isso. Bom, veja que ele fez para mim, certo? Mas ele foi para todo mundo. Por que que ele foi? Porque quando o meu linha é 1, que é esse ponto aqui, ele vai fazer para 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4 e 1, 5, né? Ou seja, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4 e 1, 5. Lembrando que esse elemento aqui foi feito no outro for each, todos esses no segundo. Eu não quero esses pontos, né? Inclusive eu quero mais aqui. Ele só fez 5 porque é o que ele mostra. Então, a gente vai usar a mesma situação que eu mostrei naquele quadrado simples. A gente vai colocar o coluna indo até a linha. E quando a linha for 1, ele vai fazer só o 1. Ou seja, ele vai desenhar esse e depois esse. E quando a linha for 2, ele vai fazer os outros. Então vamos ver que formato que vai dar isso. Ótimo, né? Deu aquele formato que eu queria. Né? Igual eu fiz do quadrado. Mas ainda está com aquele problema, né? Cai sempre esses pontos aqui. Para resolver isso, vamos pensar o seguinte, então, eu quero andar só metade para cá e metade para a direita. Então, a gente vai fazer com que essa diagonal só ande meio, ou seja, o primeiro for each só ande meio. Então, barra linha, barra 2.
acho que andou meio, mas ele manteve os outros. E este aqui da mesma maneira. Então as linhas vai andar metade e vai somar a coluna. Por quê? Quando for o linha for 1 e o coluna 1. Então ele vai andar menos meio mais 1. Ou seja, ele vai andar mais meio. E isso vai se repetir para cada linha. Então veja, né? No primeiro for each ele andou menos meio e no segundo for each ele andou meio. No primeiro for each ele andou menos meio, menos 1. Aqui ele fez menos 1, né, porque dá o menos 2 sobre 2. Menos 1 mais a coluna 1, então veio para o meio. E depois fez o outro ponto, né, seguindo que vai até o barra linha, e digitou, né? Então vamos arrumar aqui também esse node, para a gente saber onde que está as linhas. E aí então ele consegue esse padrão triangular, né? Saindo daqui e indo para o triângulo de Pascal, a gente tem que lembrar de utilizar uma espécie de iteração, né? Porque a gente vai ter que fazer um cálculo aqui. Então agora eu vou só explicar rápido aqui aqueles comandos que eu mostrei, né, que eu falei no começo, que é o pgfmath_second, ele set macro, né? Ele serve para você definir algum comando, alguma variável, né? Então, por exemplo, vamos definir aqui uma variável chamada res, e nessa variável eu quero que ele faça a seguinte conta: 10 vezes 2,55, né? E eu vou digitar aqui um node só para ele me mostrar esse resultado. Ou seja, ele vai fazer para mim, né, o pgfmath_second vai definir esse barra res dentro desse TXPicture e vai fazer essa conta. E aqui ele vai me jogar o valor, certo? Então veja lá, né? O que ele fez? Ele pegou, multiplicou por 10, ficou 25,5, mas ele acrescentou aí alguma coisa. Então guarde esse resultado. Vamos fazer vou colocar aqui 7, né? A gente sabia que é do 7. Vamos fazer a mesma coisa agora, mas com o outro comando, que é o pgf math truncate macro. Só que aqui a gente vai mudar para truncate para ver o que ele faz. O truncate, ele também faz a conta, só que ele só pega o valor inteiro, né? Só pega o valor que está à esquerda da vírgula. Tudo que está à direita, ele desconsidera, né? Então, ambos vão ser muito necessários ali para frente. E o global let, né, eu vou deixar ele para explicar lá no triângulo de Pascal, que lá dentro dá para a gente ver bem o que vai, né, precisar ser feito aí. Então, voltando aqui para o nosso comando do triângulo de Pascal, vamos começar a passar, né, para os números. Então, o primeiro número do triângulo de Pascal aqui, se você calculasse pela recorrência ou utilizasse aquele método mnemônico, né, 1 em todas as laterais aqui e o de baixo sendo a soma dos outros, que também vem daquele, né? Vamos aqui, por exemplo, só dar uma olhada. Tem uma formulação aí moderna que o valor de uma certa posição é igual à da posição anterior vezes n menos k mais 1 sobre k, sendo que esse n menos k, né, se a gente subir um pouco, ele dá uma tabela aritmética do triângulo de Pascal, né? O n menos k são as laterais aqui, que seriam nossos linha e coluna, né? Então a gente pode considerar o n como a linha e o k como a coluna, né? Se a gente fizesse as trocas aqui né, dessas variáveis. Então é o anterior vezes n menos k mais 1 sobre k, né? Linha menos coluna mais 1 sobre coluna.
né? Bom, então seguindo aquele DM mnemônico, o primeiro ponto é 1, então eu venho aqui no primeiro ponto e desenho ele. Então ao invés de desenhar um draw e um fill agora, eu não quero mais isso, né? Eu quero um node, correto? Um node, eu vou ter que dar um nome para esse ponto, que vai ficar aí em qual ponto? Em 0, 0. E esse vai ser 1, certo? Qual que vai ser esse número? Eu vou chamar ele de ponto 0, 0. Né? Ou seja, ele é o ponto 0, 0. Então, se eu fizer isso, ele vai mudar ali para mim 1. Então, na linha 0 eu tenho 1. Aqui eu vou ter que ter 1, 1 também, certo? Então, a gente vai fazer a mesma coisa, porque o linha começa no 1 e vai me fazer os pontos, certo? Com o nome barra linha. Então, eu não quero mais esses draw nem fill. Né? E lembrando que aqui ele vai fazer apenas essa diagonal aqui da esquerda. Então, eu quero a mesma coisa, um node. Agora, qual que é o ponto? Lembre-se que aqui é sempre o inicial, né? Ele considera aqui no nosso caso como o 0. Então, ele vai ser o ponto linha, coluna 0. Então, eu vou linkar o nome do meu ponto aqui no linha, porque ele vai ser importante lá na frente. Eu quero que desenhe o ponto 0. Em que ponto? No meu ponto barra linha sobre 2, lembra, né? Para ele continuar, vai ser a mesma equação, linha sobre 2. Como eu estou digitando só a diagonal, eu preciso apenas disso, né? E menos linha, para ele então ir descendo no Y. E me coloque, então, o valor de linha. Esse barra aqui, né? E lá está, mas com um problema, né? Eu coloquei barra linha e me enganei. Eu não quero barra linha, eu quero 1, porque ele é 1 em todos. Né? Então ele fez 1, 1, 1, 1, 1 e 1. Agora a gente vai então vir para o outro for each, que vai então dar conta de fazer esses outros pontos, e aí a gente vai usar então essa fórmula de recorrência. Né? Eu vou aqui só para facilitar um pouco, ao invés de digitar todas as vezes, digitar novamente isso, eu vou criar uma coordenada, né? Coordinate, coordinate, vou chamar essa coordenada de posição, onde no linha sobre 2, só que agora veja que eu dou dentro do outro for each, então eu tenho que fazer o linha sobre 2 mais a coluna, né? Para ele andar meio para a direita, no linha, ou seja, ele vai descer no Y de linha em linha. Então eu defini essa coordenada como estava no outro draw, eu só apaguei eles. E vou colocar então os meus nodes, que eu vou chamar agora de P, linha e coluna. Lembre-se, né? Todos os P's, alguma coisa 0, P1, 0, P2, 0, ele já foi definido no for each anterior. Então, a P1, 1 aqui, que a linha começa em 1, e o P0, 0 aqui. Então, P1, 0 aqui, P2, 0 aqui, P3, 0 aqui, P4, P5, 0. Então, todos os P1, 1 agora vai ser feito aqui. Ele pega o linha 1 para fazer agora no coluna 1. Já que vai de 1 até linha, de 1 até 1 é 1. Ele faz esse. Depois ele vai fazer esses outros dois e vai ser o P21, P22, P31, P32, P33 e assim continua, né? Então eu quero que ele faz esse nó com este nome, em qual ponto? Na posição, né, que ele calcula ali, e eu quero que ele digita. O que eu quero que ele digita? Eu quero que ele digita um valor, certo? Que é o valor que nós temos que calcular. E que valor seria este? Seria os valores aqui utilizados nessa notação. Então, primeira coisa, ele sempre vai usar o valor anterior. O valor anterior a gente não tem calculado, que a gente pediu para escrever o número 1.
Então eu vou vir aqui e vou usar o PGF math7 macro, vou chamar de valor e vou definir ele como 1. Veja bem, eu estou fazendo isso no for each linha. Então ele vai fazer aqueles pontos e vai definir para mim um valor 1. Então eu tenho uma variável chamada valor definido no for each linha, mas ele é carregado para frente. Dentro do for each coluna, que é o que vai fazer esses elementos que estão nas bolinhas, nos círculos, é que eu vou utilizar aquela fórmula. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou definir PGF7 math7, eu vou colocar o math7 aqui para vocês verem o que acontece. Math7 macro. Eu vou definir aqui dentro do for each coluna também algo chamado valor. E por quê? Bom, o valor definido no for each linha ele vai saber que é o valor do linha. E o valor definido no coluna ele vai saber que é o valor do coluna. E ele vai ser o quê? Veja, é sempre o anterior. Quem que seria o anterior no caso aqui? Por exemplo, desse ponto é o 1. Mas o 1 ele está definido aqui, não tem como eu puxar ele. Por isso eu defini esse valor aqui. Então é o valor, né? Mas como é que ele vai entender isso? Como não tem nada, ele sabe que esse valor eu estou pegando, digamos, uma variável global anterior dele. Que então, no caso, é do for each. Então, ele está pegando o valor definido em linha e vai multiplicar por quem? Aí eu tenho que fazer aquela fórmula, que é linha menos coluna mais 1. Né? Tudo isso aqui dividido por coluna, certo? Linha menos coluna mais 1 dividido por coluna vezes o valor anterior. Então, ele vai fazer esse cálculo utilizando o valor definido em linha, vai guardar ele no valor local de coluna e vai me mostrar então o valor local de coluna. Vírgula ponto aqui. Correto. Então, vamos analisar aqui agora. 1, 2, tá certo? Aqui já é meio, tá errado. 1, 3, 1. Aqui tá errado e aqui tá 0,3. Vamos ver o que ele está fazendo. Ele está pegando o valor e multiplicando, mas o valor é sempre 1, né? Então ele está sempre multiplicando por 1. Ele não está, por exemplo, nesse ponto aqui que é 1, ele não está multiplicando por 3. E aí que entra aquele global let, né? O que isso aqui vai fazer? Ó, global let valor igual a valor, por exemplo. Né? Pegue a minha variável, né? Pegue a minha variável global valor. Quem que é a minha variável global valor? É a variável valor definida anteriormente a esta área, a esta for each coluna. E chame ele de valor, que é uma variável aqui dentro. Ou seja, ele vai fazer esse cálculo, vai colocar o valor do for each call e depois vai definir. Então ele vai colocar aqui. Então quando chegar aqui ele vai multiplicar por 1, que é 1. Quando chegar aqui ele tem que multiplicar por 3. E aqui então vai virar 3. Então vamos ver isso. Exatamente. Então 1, 2, 1, 1, 3, 3, 0, 9, 9, 9, 8, 1, 4, 6, ou seja, 3 mais 3, 6. Me parece que aqui deu 3, 9, 9, 9, que ele somou os dois, né? E assim foi. Já não dá nem para ler direito, que ele está pegando vários números depois da vírgula. É aí que você então tem que usar aqui o truncate. Truncate macro. E aí ele conserta algumas coisas, mas tem uns erros, né? Por exemplo, aqui deveria estar 3 mais 1, 4. Aqui tem que ser 4 mais 1, 5, certo? Ele acerta alguns e erra outros. Tem a ver com aquele... Lembra que naquela conta que eu mostrei deu 25.000 alguma coisa? Ele cria alguma espécie de ruído, né? Eu fiz alguns testes aqui, né? O autor daquele triângulo de Pascal que eu mostrei, ele usa o linha e o coluna até 16, ou seja, ele aumenta, né? Esse triângulo de Pascal. E eu fui fazendo alguns testes aqui e vi que para consertar esse erro aqui, se eu usasse, por exemplo, aqui mais 0, né, ponto 0,7, ele faria alguns consertos. Por exemplo, aqui está certo, 6 mais 1, 7 está certo, né? Mas aqui já vê que começa a dar uns erros. Ó, 15 mais 1, 15, 105 mais 15, 119. Ele não está fazendo bem
algumas contas corretas, né? O autor lá, provavelmente ele deve ter feito mais alguma coisa que eu não vou entrar em detalhes, por exemplo, de cálculo numérico, mas ele colocou 0,5. E aí consertou, certo? 105 mais 15, 120. Provavelmente, se você aumentar esse linha demais, colocar, sei lá, 20, 30, você vai começar a ter alguns outros erros mais para baixo, nas linhas para baixo. Então, né, utilizando aí essa constante aqui do autor lá, meio, ele conserta e faz então aí todos os elementos do triângulo de Pascal. Então, esse código aqui, desse jeito, ele consegue fazer o triângulo de Pascal para a gente, né? Agora a gente vai passar para aquela parte mais gráfica, né? Que o cara coloca alguns detalhezinhos, coloca umas setinhas e uns maisinhos para aparecer para ficar mais evidente aquela forma mnemônica que a gente aprende aí geralmente. E o autor ele define algumas cores, né, e alguns estilos aí. Eu vou copiar aqui eles inteiros e vou explicando eles, né? Então, ele define 4 cores aqui, chama de even, odd, links e back, né? E coloca aí 60% ciano, 100% laranja e o resto black, 70% red. Estranho isso, né? 100% uma cor e a outra nada, 20% amarelo e o resto branco. Aí, e os estilos você faz dentro do TIC7. Então ele definiu um estilo chamado box, tá? Colocou essas características aqui, né? Altura mínima, separação interior e exterior, texto centralizado, tudo isso, mas veja que coisa que você tem que ficar atento. Text igual a /1, 50 black. Draw /1. Então, isso quer dizer o seguinte, que este estilo, você tem que, quando você for digitar lá em alguma coisa, você tem que colocar box igual a alguma coisa. Neste caso aqui, o alguma coisa, é uma cor. Alguma cor 40, alguma cor. Este 1 está mais relacionado com cor, né? E os outros, por exemplo, aqui não tem. Ele também define aqui o estilo link, né? Style link, com algumas opções, e a mesma coisa ele faz para outro estilo chamado plus. Então, por exemplo, ao utilizar um desses estilos, você vem aqui, vamos ver no primeiro node aqui, né? Que é esse 1. Então eu venho aqui e vou colocar, por exemplo, box igual a yellow. Então ele vai fazer todas aquelas características, né? Tudo isso aqui, só que ele vai pôr 50% yellow e 50% black no texto. Vai desenhar alguma coisa de canto arredondado amarelo. E tudo mais que ele colocou. Então dê uma olhada aí, né? Exatamente isso que ele faz. Rotaciona zero, drop shadow, né? Tem um drop shadow ali. Então ele faz tudo isso com as cores que eu coloquei. No caso do autor, ele utilizou a cor odd para fazer isso, né? Então ele fez aqui um box odd aqui. E além disso, ele também colocou os nós da linha, esses nodes da linha aqui, ele também colocou como box odd. Então você vai ver que o primeiro elemento e toda a diagonal ali vai ficar conforme, né, ele pediu. Você já consegue ver que vai ter um problema de espaçamento aqui, né? Da maneira como a gente fez. E no caso, se você olhar lá, ele coloca um valor para x e para y aqui no TixPicture, né? Ele coloca x igual a 13 mm, y igual a 9 mm, por exemplo, né? E quando a gente fizer isso, né, dá uma espaçada aí entre os elementos. Ó, ele continua, além da espaçada, né? Você vê que eu perdi alguns elementos aqui porque ele foi para fora da linha. Então, eu vou utilizar aqui esse pacote, o PDF Escape, né? E vou pedir então Megan Landscape. E aí então eu consigo
e verificar ali todos os meus elementos do triângulo de Pascal. Ok. Feito isso, eu posso vir também aqui neste node aqui e colocar o box odd. Então, vamos fazer isso. Se eu colocar aqui box odd, ele vai fazer tudo de novo, mas vai colocar a mesma cor para todo mundo, né? Linha 1, linha 2, linha 3, né? E aí a pessoa que fez aquela figura, ela fez algo interessante. Ela colocou casos, né? Por exemplo, se for um número par, ele pintou de outra cor. E se for um número ímpar, de outra cor. E ele fez isso utilizando casos, né? If num, e definindo um outro macro. Então, a gente vai vir aqui, por exemplo, ó, peg, math. Eu vou colocar truncate, que a gente já sabe que o truncate só pega o valor cheio da esquerda da vírgula. Então, se por um acaso ele fizer uma divisão e der, por exemplo, 2 pontos alguma coisa, ele não vai considerar como par nem ímpar, ele vai dar um erro. Então, eu vou fazer vou chamar ele de resto. E vou utilizar uma função que tem dentro do TIX, que é o mod. Mod o que? Valor, que é esses valores aqui calculados, dividido por quem? Por 2. E aí vou vir para o casos, que no caso do TEX é if num, né? If num, se quem for igual a 0, por exemplo, esse mod vai fazer a divisão e vai me dar o resto. Então, por exemplo, se o valor for 2, 2 por 2 é 1, resto 0. Então, se o resto for 0, quer dizer que ele é par. Então, aí eu quero que ele desenhe um node, só que eu vou utilizar outra cor, aquela cor ciano do autor, que se eu não me engano é o even, né? Isso, even. Ciano 60, even. Então, even. Caso o resto não for 0, ou seja, for diferente de 0, else, eu quero que vai fazer a mesma coisa, só que eu quero que pinte de odd. Então ele vai... Toda vez que você faz um if else, você tem que terminar com um /fi. Ó, terminou o meu caso aqui. Às vezes tem mais de um caso. E aqui eu também errei uma letra. PGF, math, truncate, macro. Pronto, certo? Então veja, ele pegou todos os números aqui que são pares. 14, 364, 2002, 210, 36 e pintou naquela corzinha. E todos os ímpares ele pintou da cor meio alaranjada, certo? Após isso, né, o autor resolveu colocar um mais em cima de cada número. Então, pela aquela maneira mnemônica que a gente aprendeu, né? Por exemplo, esse 2 ele é a soma de 1 com 1. Então, eu tenho que ter um mais em cima do 2. E eu tenho que ter um mais em cima do 3, deste 3. Veja que eu tenho que ter um mais em cima de todo mundo que está fora desta diagonal aqui. Então, esta diagonal foi definida no for each linha e todo mundo ali é definido no for each coluna. Então, se a gente pensar o seguinte, né? Aqui, por exemplo, é a posição 2, 1. Por que 2, 1? Porque este número é definido anterior, certo? E ele começa no 1, o coluna. Então, aqui eu tenho o meu posição 2, 0, 2, 1, 2, 2. Então, na posição 2, 1, eu quero colocar um mais. E na posição 2, 2, eu não quero pôr um mais. Então, quando a minha coluna, né? A coluna aqui é quem? 1 for menor do que a minha linha 2, eu quero um mais. Aqui é igual, não põe. E aqui deveria pôr, mas não vai colocar porque este aqui é definido no for each linha e não no for each coluna. Então a mesma coisa. A gente vai fazer outro else. Colocar sinal de edição. Então, se o meu coluna for menor do que a minha linha, isso dentro do for each coluna, né? Que vai funcionar. Se você fizer em outro, você vai ter mais aí onde você não quer. Se for menor do que a coluna, então eu quero que você coloque um node para mim, onde acima, né? Acima daquele ponto. De qual ponto? Acima do ponto P, linha coluna, né? P, linha coluna.
pelinha, coluna. Acima do ponto pelinha coluna, essa é uma maneira de escrever. Acima do pelinha coluna eu quero que você coloque então um mais. Correto? Então, vai dar erro porque eu não terminei o FI, né? Você pode ver só com isso, não precisa colocar else. Então veja que para essa linha, por exemplo, o que ele não pôs? Que esta aqui é a linha 1. Então, quando a linha for 1 e a coluna vai de 1 até 1, então ele só vai fazer o outro ponto que é o 1, 1. Então ele desenha no barra linha, no for each linha, o ponto 1, 0 e depois vai desenhar o ponto 1, 1. E neste caso, a coluna não é menor do que a linha, ela é igual. Então ele não põe nada em cima deste elemento. Mas de todos os outros ele vai colocar, né? E aí, no caso, aqui o autor utiliza aquele plus, né? O estilo plus, que vai fazer uma fonte assim, assim, assado, e um texto igual a links. E o links, ele tem outra coisa. Então, quando você faz isso, ele faz um maisinho vermelho. E o autor também coloca umas setas, né? Então, vamos pensar o seguinte, daquela maneira que a gente conhece, tem que ter uma seta do ponto 1, 0, 1, 1 para o ponto 2, 1. Aqui seria o 2, 0, 2, 1. Então é do 1, 0 para o 2, 1 e do 1, 1 para o 2, 1. Então a gente tem que fazer o seguinte, tem que voltar uma linha, certo? Então vamos definir aqui, dentro dessa situação da coluna, a gente vai definir com truncate também, truncate macro, definir um payroll. O que é o payroll? Ele é a minha linha menos 1. Ou seja, eu só estou querendo saber, quando eu estiver, por exemplo, na linha 1, na linha 2, né? A linha 2. Quem é a minha linha anterior? É a linha 1, então, linha menos 1. Então, é o meu payroll. E da mesma maneira, eu vou fazer para a coluna, né? Vamos utilizar pelinha, já que a gente está colocando pelinha. E não é row, é linha. O row é o que o autor utiliza. E no nosso caso é coluna, barra p coluna, para saber a coluna anterior. Então eu quero que saia, estou no ponto 2, 1. Então eu quero que saia do 1, 0, ou seja, da linha anterior, da coluna anterior para onde eu estou. E depois do 1, 1 da linha anterior para a coluna que eu estou, porque eu também estou na coluna 1 na linha 2. Então eu quero que digite, que faça, né? Quero que ele faça uma linha de um ponto até o outro. Então eu quero uma linha do ponto que eu estou, ou seja, aliás, do ponto anterior da linha coluna anterior até a linha onde eu estou, né? Ou seja, do meu P até do meu P linha coluna. Ou seja, esse draw aqui vai fazer uma linha do P linha P coluna, ou seja, do meu linha anterior coluna anterior. Então se eu estou aqui no 2, 1, ele vai fazer do meu 1, que é a linha anterior, 0. E agora eu quero um que faz a mesma coisa, só que da minha linha anterior e da coluna atual que eu estou, para ele fazer do meu 1, 1. Então, do meu P linha, da linha anterior, mais da coluna, até aqui. E aí vamos compilar e ver o resultado. Então veja, né, ele fez uns traçados aí, mas ele sempre está pegando do anterior para ele e depois da linha anterior mais da mesma coluna para essa, ligando esses pontos. E aí aqui neste draw, então o autor fez este link style, né? Link style. E aí ele coloca aqui então link, o estilo link. Lembre-se que é link e não links, tem diferença. E aí quando você faz, dá aquele aspecto de
né, de setinhas, né? Aí para finalizar, o autor ele fez tipo um background, né, para ficar um pouco mais visualizável a coisa. Não que não esteja, mas para ficar um pouco mais bonito. No caso aqui eu já vou retirar esses nodes que a gente fez aqui, né, para a gente saber as linhas e ficar mais fácil entender. E o autor ele colocou o seguinte, né, depois de todos os for each e tudo, para pegar na imagem inteira, ele colocou esse comando, é um pgf on layer, vai fazer um layer aqui atrás, uma camada atrás disso, né, background, e um caminho com essas opções aqui, drawback, fillback, e vai seguir o seguinte caminho, né? Ele vai pegar o ponto zero norte-oeste, então mais ou menos, se eu não me engano, aqui. Depois, não, por exemplo, daqui ele vai nessa reta, né? Ele vai fazer essa retinha. Depois ele vai descer até o P1616, né? Ou seja, ele vai vir até aqui. Aí do P16 norte-oeste ele vai vir para P16 east, ou seja, ele vai fazer provavelmente uma espécie de, não redondo, mas uma linha aqui na diagonal. Aí desse 16 sul-oeste ele vai vir para o 16,0, que é para cá. No 16,0 ele vai fazer para cá. E depois desse 16,0 ele vai ciclar, ou seja, ele vai voltar para o inicial, né? E aí ele faz esse background aí para ficar um pouquinho mais bonitinho, né? Então eu espero que tenha dado aí para vocês entender o for each, e com esse exemplo, como o for each ele pode ser realmente uma mão na roda depois que você pega o jeito aí com ele, né? E como é que esses math set macro e truncate macro, além de setar valores globais aí para fazer iterações, ele pode funcionar e talvez ser aí muito útil aí nas aplicações que você precisa aí, né? Então, muito obrigado aí por assistir e até um próximo vídeo.